Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer estar aqui essa noite em Petrolina, junto com vocês, para a gente conversar um pouco sobre os desafios do nosso país, sobre as alternativas para o nosso futuro. Eu quero cumprimentar cada estudante que está aqui hoje e cumprimentá-los não só por estarem aqui nessa noite com a gente, mas pela luta maravilhosa que os estudantes fizeram no mês de maio nesse país, a maior mobilização contra esse desgoverno do Bolsonaro e que nos orgulhou muito. Quero cumprimentar as professoras e professores que estão aqui hoje também nessa atividade, porque no Brasil, nesses dias, ser professor virou um ato de resistência e nós vamos seguir resistindo, eles queiram ou não. Cumprimentar todas as entidades, os movimentos de juventude, os partidos, o PSOL, o PT, o PCB, a UP, enfim, todas as lideranças, a turma que veio de outros municípios para estar aqui com a gente hoje, todo o pessoal de Petrolina, todo o pessoal de Juazeiro. Quero cumprimentar essa nossa mesa, Áurea, Mariane, parabéns pela coragem. Mariane, parabéns pela coragem de manter uma atividade como essa, mesmo com toda a pressão, que eu não tenho dúvida ocorreu, como tem acontecido no país todo, de tentar censurar e silenciar atividades de quem pensa diferente daqueles que estão no poder. Quero cumprimentar a Valentina, que hoje me apresentou o Bodódromo, onde eu almocei lá, e cumprimentar minha companheira Vitória, também representando os estudantes nessa mesa, cumprimentar a Lucinha. Lucinha, estamos juntos, sua luta nos representa, a Jo disse muito bem, você transformou o luto em luta, isso não é pouca coisa, precisa força, nos inspira. Quero cumprimentar também o vereador Gilmar, parceiro de luta, que já tinha me convidado para vir aqui para Petrolina, para organizar lutas. Obrigado, Gilmar, estamos juntos, a unidade é necessária. Os nossos atos nesse momento têm que ser atos muito unitários. E cumprimentar aqui a minha companheira Jo. Eu não sei se todos aqui conhecem a trajetória da Jo. A Jo é uma mulher, mãe, sem teto, militante do MTST há muitos anos, vendedora ambulante lá em Recife e organiza o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Informal e que, junto com outras 4 mulheres guerreiras, organizou o mandato coletivo das juntas, que teve também uma votação extraordinária e hoje presidem a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Pernambuco. E conseguiu aprovar um projeto, né? Que foi, a Jo mencionou aqui, mas eu acho que a gente precisa mencionar em todos os cantos, porque isso é um exemplo para o Brasil, que foi o projeto de proibir que qualquer rua, qualquer viaduto, qualquer praça leve o nome de algum ditador, leve o nome de torturadores. Hoje, a partir da iniciativa dessa companheira aqui, das juntas, no estado de Pernambuco, isso está proibido. Que a gente se inspire nisso para proibir em todo o Brasil, que seja exemplo para o nosso país. E olha, gente, nós estamos num giro aqui pelo Nordeste, passei por Aracaju, ontem a gente estava em Caruaru, em Recife, hoje aqui tivemos em Juazeiro, agora em Petrolina, e esses ventos do Nordeste, principalmente para alguém como eu, que está lá, São Paulo, naquele ambiente que está sufocante ainda, está começando a virar, mas ainda está sufocante, mas esses ventos do Nordeste são libertadores. Gilmar lembrou aqui, e foi lembrado em outras falas, que o Bolsonaro parece que ele tem um ódio, um preconceito, uma ojeriza com o povo nordestino e com o Nordeste, mas no fundo, o que ele tem é medo. E o medo que ele tem é porque ele sabe que aqui ele perdeu. Não foi só aqui no Vale de São Francisco, ele perdeu de lavada no Nordeste inteiro. E esse exemplo
esse vento está hoje se espalhando por todo o país. Agora eu acho que o povo de Petrolina tem uma tarefa, que é uma tarefa inclusive a bem do povo brasileiro, que além de derrotar Bolsonaro, que já derrotaram, é derrotar Fernando Bezerra Coelho. Hoje eu estava numa coletiva de imprensa mais cedo e me perguntaram sobre a conjuntura eleitoral para o ano que vem, a conjuntura de Petrolina. Eu falei, olha, eu não estou acompanhando, eu não sei, né? Onde vai estar a esquerda, onde vai estar o pessoal. A única coisa que eu sei é que onde tiver Fernando Bezerra Coelho, nós vamos estar do outro lado. Isso é a única garantia que nós temos. Agora, gente, um debate como esse, num momento como esse, é mais importante do que nunca. Nós estamos vivendo hoje no Brasil coisa que a gente não esperou que voltaria a vivenciar. Em pleno século XXI. Quem imaginou que em 2019 a gente ia ter censura livre? Gente armada entrando numa Bienal para recolher um livro que foi censurado, como a gente viu no Rio de Janeiro. Quem imaginou que em pleno 2019 a gente fosse ver proibição de debates nas universidades? Olha, você pode gostar de uma posição, não gostar da outra. Historicamente, a universidade pública nesse país foi um lugar de debate de projetos para a sociedade. Historicamente, de vários, com toda a diversidade. E agora começa a ter censura, pressão para impedir que posições opostas tenham a oportunidade de debater no espaço da universidade pública. Quando a gente vê filmes serem censurados por questões burocráticas, o filme do Marighella, hoje aqui, já aqui em Petrolina, falei com o Wagner Moura, porque ele tinha dito, talvez vocês tenham visto, que vai fazer exibições do filme e ocupações do MTST. E perguntei para ele o que aconteceu. E ao que tudo indica, a Ancine se valeu de critérios burocráticos para poder aplicar censura e impedir que o filme do Marighella fosse lançado no Brasil. Para onde é que nós retrocedemos? Um Ministério da Educação comandado por um cidadão que talvez tivesse condição de ocupar o Ministério da Ignorância, desqualificado, despreparado, inimigo da educação pública nesse país. Além de tudo, alguém que não só ele, mas esse governo como todo, a começar pelo presidente da República, trata professor como inimigo e anda de mão dada com miliciano. O momento que a gente vive no Brasil ainda é um momento difícil e deve nos fazer refletir, pensar, mas sobretudo deve nos fazer nos reunir, resistir, debater. Hoje, fazer debates como esse também são atos de resistência. E qualquer projeto autoritário, em qualquer parte do mundo, começa atacando a educação. Começa tentando matar o espírito crítico. É sempre aí que começa. Um velho educador brasileiro, chamado Darcy Ribeiro, nos alertou há 40 anos atrás que a crise da educação no Brasil não é uma crise, sempre foi um projeto político de uma elite atrasada, que nunca deixou de pensar com a cabeça da Casa Grande, que fez o Brasil carregar a pecha
de ser o último país do continente a ter uma instituição de ensino superior, a ter universidade. Essa mesma elite que 300 anos depois faz com que, ou combate de uma maneira firme, um projeto de democratização das instituições de ensino superior, de institutos federais, de universidades públicas. Não aceita cota. Para eles, cota é coisa de comunista. Pobre na universidade é coisa de bolivariano. E que hoje usam dos cortes no orçamento do MEC para destroçar o que restou da educação pública nesse país. Não vamos nos iludir aqui. Não vamos aceitar facilmente argumentos que são mentirosos. Eles cortaram 6 bilhões do orçamento da educação, que envolve inclusive 300 milhões, que é uma bagatela, não é nada para o orçamento federal. 300 milhões em bolsas de pesquisa da CAPES, no desenvolvimento científico do país. Cortaram isso alegando que não tem dinheiro, que o Estado está falido. Não tem 6 bilhões para a educação. O que eles vão ter que explicar para o povo brasileiro é como é que não tem 6 bilhões para a educação e tem quase 15 bilhões para pagar a emenda parlamentar para comprar voto de deputado pela reforma da Previdência. 14 bilhões e 700 milhões de reais. Esse é o preço de uma reforma que ataca a nossa aposentadoria. Ou seja, não é uma questão matemática, não é uma questão orçamentária, é uma opção, é um projeto. E a gente sabe, inclusive, o efeito disso imediato nas instituições. Tem universidade que mês que vem está arriscada de fechar porque não consegue pagar conta de luz. A situação é catastrófica. E isso não vem sozinho. Isso vem com uma tentativa de desvirtuar o sentido da educação brasileira. Isso vem com uma tentativa de domesticar a educação, de colocar mordaça na educação. Para eles, o ensino deve servir para formar, no máximo, uma pecinha na engrenagem do mercado de trabalho. É óbvio que um dos papéis da educação é também a formação para o trabalho, mas não é o único. Educação de verdade tem que formar para a vida, tem que formar para a cidadania, tem que formar com espírito crítico, tem que preparar cada um de nós e as próximas gerações para serem sujeitos da sua própria história, para terem condições de decidir sobre o seu futuro. Esse é o papel da educação. Só que para um governo autoritário não pode. E aí eles querem enfrentar. É por isso que eles têm tanto medo de um grande pernambucano que orgulha a todos nós, chamado Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Tem medo, pavor do Paulo Freire, porque é a construção de uma educação com projeto crítico. Mas vejam que não para por aí. Agora lançaram o Futuris, em nome da modernização do ensino superior, dos institutos federais. O que é o Futuris? Vamos dizer aqui com todas as letras. É uma tentativa de privatizar o ensino superior brasileiro, com cobrança direta de mensalidade na pós-graduação, que depois, para se transformar para a graduação, a brecha já está aberta, e com investimento direto das empresas na pesquisa, nos laboratórios e na produção científica. Aí algum desavisado pode até dizer: mas os laboratórios estão precários, não tem dinheiro, se as empresas puderem investir na ciência, melhor.
Gente, a gente pode, alguns podem ser a favor, outros contra o capitalismo. Mas se tem uma coisa que a gente precisa compreender, é que o capitalismo e uma empresa não agem por benevolência, agem visando lucro. Nenhuma empresa investe na ciência, investe na pesquisa, se não for para ter resultados. Quem paga a banda vai sempre escolher a música. Então vejam, uma empresa que vai investir num laboratório de pesquisa, numa faculdade de medicina, por exemplo, ela vai querer, vai estar ligada e vai ter seus interesses no lobby da indústria farmacêutica. Vejam como é a pesquisa ao redor do mundo. No caso da pesquisa de medicina, inclusive, não é? Por que é que nós não temos até hoje a vacina da dengue? Por que é que nós não temos até hoje um tratamento eficaz para doenças tropicais, como a malária, como Chagas? Porque são doenças de países pobres. Porque são doenças que não dá lucro investir para tratar. Só 4% de todo investimento da indústria farmacêutica é para doenças tropicais. É essa gente que tem que controlar a pesquisa pública no país? Eles vão servir ao seu próprio interesse ou ao interesse da sociedade brasileira? Está na cara. O Futurice é a tentativa de deixar a produção científica do nosso país refém dos interesses do mercado. E nenhum país que não tenha ciência pública, ciência soberana, consegue se estabelecer, inclusive no cenário internacional. Ou nós queremos ser para sempre a escala de baixo de uma lógica neocolonial que vende milho, que vende soja, que vende minério de ferro para a Europa, para a China, para os Estados Unidos, e fica comprando os manufaturados deles. A única forma de sair dessa cilada é com ciência pública. E isso se faz aqui, se faz na universidade pública, com investimento público, sem rabo preso com nenhuma empresa financiadora. A destruição que está em curso no país é uma destruição da educação, mas é uma destruição de projeto de futuro, em todas as áreas. Vejam o que está acontecendo na Amazônia, a devastação na Amazônia, e a gente vê a reação de um ministro do meio ambiente culpando as ONGs. A gente sabe muito bem quem são os culpados. É o agronegócio expandindo a fronteira agrícola, é a mineração e o garimpo entrando em terras indígenas por orientação de quem está no governo. E aí a gente vê os ministros, quer dizer, o do meio ambiente falando em ONG, o Bolsonaro falando que a solução é fazer cocô dia sim, dia não. Aliás, aquele ministério é um show de horrores. Parece que ele fez questão de escolher a pessoa mais inadequada para cada pasta. Para a justiça, por exemplo, escolheu o maior fraudador de justiça da história recente do judiciário brasileiro. Que em qualquer país do mundo, depois do que foi revelado pelo Intercept, em qualquer país do mundo, o seu Sérgio Moro não estava como ministro, estava no banco dos réus, estava sendo julgado. E o Lula, preso político por ele, estava solto, andando pelo país, em qualquer lugar. Agora vejam, gente, a nossa responsabilidade é muito grande, dessa geração e desse encontro de gerações que está aqui. A nossa responsabilidade é, enquanto é tempo, evitar que um projeto de destruição nacional prevaleça no nosso país, que compromete o presente, mas compromete o futuro, compromete as próximas gerações. A nossa responsabilidade é barrar esse retrocesso, em nome do nosso povo e em nome do futuro.
E vejam, é possível. Basta, em primeiro lugar, a gente não ter medo. Já dizia um grande brasileiro, lutador, chamado Carlos Marighella, que enfrentou uma ditadura sangrenta de 21 anos nesse país, que nós não temos tempo para ter medo. O momento exige da gente coragem. Nós não podemos ter um governo que age com selvageria, que age com barbárie, e uma oposição que seja dócil, que seja bem comportada, que só fique na internet, que não reaja na rua desse país. Já passou da hora da gente ter uma forte reação de rua. Já passou da hora da gente ter uma oposição mais contundente. Já passou da hora da gente cobrar do Tribunal Superior Eleitoral que tire da gaveta a investigação dos crimes eleitorais do Bolsonaro, das fake news que espalharam pelo país, com o dinheiro do velho da van e daquele empresariado decadente. Dinheiro de caixa 2, cometendo crime eleitoral. Aliás, é uma praga isso aí. Eu cheguei em Petrolina hoje, tinha lá saindo do aeroporto uma loja desse cara. É uma praga que está se espalhando, é impressionante. Construiu essas lojas todas com empréstimo do BNDES e sonegando imposto. Foi assim que fez. Mas já passou da hora da gente ter um enfrentamento mais forte, da gente sair da defensiva, porque os ventos começam a mudar. Eles tentam a todo custo desmoralizar aqueles que lutam, desmoralizar aqueles que resistem, a todo custo. Os estudantes ele chamou de idiotas úteis quando foram para a rua. Os professores foram chamados de aliciadores, que estavam obrigando os estudantes a ir para as ruas. Eles não sabem nem que foi o contrário, né? Os estudantes é que empurraram a gente para as ruas. Os sem terra e os sem teto são chamados de vagabundos. Quem luta por direito é chamado de vagabundo. Já passou da hora da gente apontar quem é que são os verdadeiros vagabundos desse país. Vagabundo é um cara que ficou 27 anos no Congresso sem produzir nada para o Brasil, só na mamata, ganhando auxílio moradia dentro de casa. Vagabundo é quem indica filho embaixador sem ter qualificação para isso. É quem faz tráfico de cocaína com avião presidencial lá na Espanha. Vagabundo é o Queiroz, são os milicianos que mataram Marielle Franco. Esses sim, esses são os vagabundos do Brasil. E nós não temos medo deles. Nós não temos medo deles. Esse é o momento que exige da gente, e termino com isso, muita unidade para poder defender a democracia e os direitos sociais, para poder defender o Brasil e o nosso povo. Que exige da gente muita coragem para poder lutar, para poder tomar as ruas, para não baixar a cabeça, mas que exige sobretudo que a gente não desista dos nossos sonhos. Em tempos sombrios, às vezes a gente se sente desamparado, às vezes a gente acha que está sozinho, muitas vezes a gente pensa que não tem saída. Não se esqueçam que teve uma geração antes da minha e da maioria dos que estão aqui, que enfrentou tempos piores, enfrentou tempos piores de cabeça erguida, enfrentou tortura, enfrentou perseguição, enfrentou assassinato político, para garantir que a gente pudesse estar aqui hoje, numa quadra, debatendo sobre o futuro do nosso país. Esses sim são os verdadeiros heróis nacionais, não um brilhante Ustra, um verme torturador,
escória da nossa história. Herói nacional não é torturador, como diz o presidente. Herói nacional são aqueles que lutaram pela democracia e deram a vida pela democracia nesse país. Herói nacional é Frei Tito, é Fernando Santa Cruz, é Vladimir Herzog, é Marighella. Heroína nacional é Marielle Franco. Esses nos inspiram e devem nos inspirar sempre, para que a gente não desista dos nossos sonhos de mudança. Que nesse período a gente erga as nossas bandeiras e não baixe elas. Que a gente não desista do sonho de uma sociedade com igualdade de oportunidades, onde todo mundo tenha terra para trabalhar, onde todo mundo tenha teto para morar. Uma sociedade onde ninguém seja morto ou morta por ser negro ou por ser negra, como o genocídio que acontece diariamente nas periferias desse país. Uma sociedade onde não tenham presos políticos, onde não se aceite a criminalização de quem luta por direitos. Uma sociedade onde as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, que tenham igualdade salarial, que não sofram violência e que tenham o direito de decidir sobre seus corpos. Uma sociedade onde a vida valha mais do que o lucro, onde a nossa comida não seja envenenada, os nossos rios destruídos, as aldeias indígenas invadidas e devastadas, em nome de meia dúzia do agronegócio que querem ganhar mais. Que a gente não desista de uma sociedade onde todos